Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu vou gravar esse vídeo porque tem muitos comentários a respeito de dois temas: o fisioterapeuta, a profissão fisioterapia e diagnóstico. Por que as pessoas estão falando tanto sobre isso na internet? O que está acontecendo? Eu tenho um material aqui para mostrar para vocês e fazer um esclarecimento de acordo com aquilo que está dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu conheço, ou seja, existem limitações e vocês podem complementar aquilo que eu disser, vocês podem me corrigir na área de comentários, você pode eventualmente estar acompanhando esse vídeo do YouTube, no Grupo CIF Brasil, ou ainda pelo Instagram, Grupo CIF Brasil também, e use a área de comentários, mande mensagens para fazer os complementos, as correções, tá bom? Vamos para a tela para eu mostrar para vocês o que é que está acontecendo. Esse vídeo aqui é especialmente para os fisioterapeutas. Vamos lá. Envolve também a terapia ocupacional, mas esse vídeo aqui eu vou falar especialmente aos fisioterapeutas. Então, o objetivo principal era anular essas normas, como está aí. Esse aqui é um trecho, eu tenho esse material e eu posso disponibilizar. São essas resoluções aqui, eu vou virar para a tela, tá bom? As resoluções 2020, 220 e 221, quanto a essas práticas, limites, reconhecer as atividades. Aqui está se referindo à acupuntura, quiropraxia, osteopatia para fisioterapeutas e também a de fisioterapia do trabalho, tá certo? Então, esse daqui era o objetivo, especialmente, e também entra aqui a resolução COFIT 80, que fala sobre diagnóstico, né? Fisioterápico, tá? Hoje, atualmente, você entrando no site do COFIT, você vai ver que tem uma alteração, eles mudaram para fisioterapêutico. Isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Por causa dessa mudança. O correto e o original é fisioterápico, tá? E também essa ação menciona as diretrizes curriculares, né, da graduação em fisioterapia, que tem o termo diagnóstico cinesiológico, ou cinesiológico funcional, ou cinésio funcional. Gente, a fisioterapia é uma profissão regulamentada e que existe em muitos outros países. Então, a nossa área de atuação, ela é bem definida no mundo, né? Aqui no Brasil pode, nesse momento, talvez esteja ocorrendo alguma dificuldade, até problemas de identidade, mas a fisioterapia como profissão no mundo inteiro, ela é bem definida, né? É uma profissão que existe em muitos países. Bom, a intenção era essa, anular essas resoluções, principalmente para a prática dessas especialidades. E o objeto principal era o seguinte: fisioterapeuta não pode fazer diagnóstico e prescrever tratamento. Ele apenas tem que executar aquilo que foi prescrito pelo médico. Mais ou menos é isso que está acontecendo aqui nessa tentativa, né? Esses são os argumentos, vamos dizer assim. O que aconteceu? Tem muitos outros documentos aqui, eu tenho alguns votos, algumas decisões, para poder resumir para você, né? Então, o que ficou definido na prática foi que o, o, essas normas elas foram parcialmente anuladas, inicialmente parcialmente anuladas, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça acolheu o pedido do Sindicato dos Médicos e do Conselho Federal de Medicina para anular essas resoluções, mas não anular totalmente, anular parcialmente. Anular parcialmente. Por que anular parcialmente? A decisão final ela garante que os fisioterapeutas possam praticar, sim, a acupuntura, a quiropraxia, a osteopatia e a fisioterapia do trabalho. Lembrando que eu não estou falando sobre terapia ocupacional, tá? Estou falando sobre fisioterapia. Então, fisioterapia do trabalho, acupuntura, osteopatia e quiropraxia. Então, ele decidiu, o STJ decidiu que sim, pode praticar, porém,
essa prática ela tem que ser posterior a um diagnóstico do médico e uma prescrição do médico. E aí, era isso que estava desenhado na decisão. Só que existe, depois disso, uma possibilidade de recurso, que são os embargos declaratórios. Os embargos declaratórios, eles não alteram a decisão. Então, a decisão foi que sim, fisioterapeutas podem praticar, ok? Não anulou completamente, anulou parcialmente. Só que tem algumas declarações nessa decisão que dizem respeito ao diagnóstico e à prescrição terapêutica. E é sobre isso que houve, então, esse recurso que você está vendo na tela. Esse aqui foi interposto pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Basicamente, ele diz que a resolução do Conselho Nacional de Educação, que inclusive define, né, o diagnóstico pelo fisioterapeuta na sua área de atuação, ele não tem nenhuma relação hierárquica com a lei que regulamenta a medicina. A lei que regulamenta a medicina é recente, é de 2013, né? Eu gravo esse vídeo em 2024, então há 11 anos atrás, a Lei 12.842. Que aí tem um ponto muito interessante de nós falarmos aqui. Será que essa lei que regulamenta a medicina, o que aconteceu em relação ao diagnóstico como ato privativo do médico? Isso estava previsto, isso está previsto nessa lei? Agora você está vendo a lei aí na tela. Olha só, são atividades privativas do médico, está no artigo 4, as atividades privativas do médico. Você precisa me assistir de uma tela grande, tá? Para você ver aí bem direitinho, no celular provavelmente você está vendo muito pequeno. Mas nesse primeiro parágrafo está entre parênteses e em caixa alta a palavra vetado. Vetado. O que é esse veto? Realmente, no projeto de lei, nesse parágrafo primeiro estava escrito o diagnóstico nosológico e a respectiva prescrição terapêutica. Então, no projeto, a ideia era que o diagnóstico nosológico e a respectiva prescrição terapêutica fossem atos privativos dos médicos, mas tem uma mensagem de veto. Veja que o parágrafo está vetado, e aqui em cima, no canto superior esquerdo, mensagem de veto. O que foi vetado? Ó, aqui, ó. Foi vetado o parágrafo primeiro, quer dizer, ele nunca vigorou. Ele foi vetado no ato da publicação da lei, tá? Nunca vigorou. Então, o que era? A formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica. Isso foi vetado, isso nunca esteve no mundo jurídico, nunca esteve na lei, tá bom? Isso era no projeto, mas na publicação da lei já publicou com o veto. E tem uma coisa interessante, ele está atrelado a um parágrafo lá de baixo, se eu não me engano, faz parte lá do artigo 7º, lá do final da lei, que dizia o seguinte: não são privativos do médico os diagnósticos funcional, cinese funcional, psicológico, nutricional e ambiental, e as avaliações comportamental e das capacidades mental, sensorial e percepto-cognitiva. É essa frase que está aqui embaixo. Ou seja, se esse artigo vigorasse, se esse parágrafo, formulação do diagnóstico nosológico respectiva, prescrição terapêutica, entrasse, também teria que entrar esse outro parágrafo abaixo, tá bom? Então, gente, a questão aqui é que nada mudou, na verdade. Nada mudou. Só que essa decisão, ela não estava considerando esse cenário. Ela estava dizendo, sim, o fisioterapeuta pode atuar aí nessas áreas, mas ele depende do diagnóstico do médico e a prescrição do médico. Bom, depois dos embargos, vocês vão ver que eu tenho esse material, posso enviar para vocês. Houve aqui, então, a continuidade. E eu vou ler aqui para vocês
Seguindo o julgamento, após o voto vista do senhor ministro, e tem o nome dele, por maioria, vencida a ministra Regina Helena Costa, acolheu os embargos de declaração do CREFITO 5 e do COFITO, ou seja, o que o COFITO mencionou foi acolhido para sanar a omissão e integrar o acórdão recorrido, emprestando os efeitos infringentes aos aclaratórios, de modo a negar o provimento ao recurso especial por unanimidade e rejeitou os embargos de declaração do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul e do sindicato da mesma região. E aí, como é que ficou, então, a decisão final? Eu tenho aqui um voto para mostrar para vocês, certo? Mais uma vez, eu não estou mostrando aqui todo o material, o nosso vídeo ficaria enorme, procurei resumir. Pela relevância da análise do referido veto, possibilitando que fisioterapeutas, sem ingressarem no campo médico, possam realizar diagnósticos e solicitação de exames para tratamento de doenças no escopo de suas respectivas áreas de atuação. Então, resumidamente, o que aconteceu? Nada mudou, nada de diferente, não aconteceu nada de diferente. Os fisioterapeutas continuam a realizar diagnóstico e prescrição terapêutica na sua área de atuação. O que acontece com os psicólogos, o que acontece com os nutricionistas, o que acontece com os fonoaudiólogos, o que acontece com os médicos, o que acontece com todos os profissionais da saúde. Esse vídeo é específico para fisioterapeutas, então eu vou indicar para os fisioterapeutas, para os professores, um artigo. Vou colocar aqui na tela, para que vocês leiam e entendam tanto a regulamentação da fisioterapia, do ponto de vista histórico, como também o que significa o diagnóstico como processo. Então, está aí na tela para vocês. Esse vídeo é específico para fisioterapeutas, então eu quero indicar a leitura desse artigo, Fisioterapia Brasileira, a intencionalidade do legislador, para que você entenda como que o fisioterapeuta tem garantia legal pela lei, e não por resoluções, pela lei, pela própria regulamentação, como o fisioterapeuta está habilitado para realizar o processo diagnóstico, a respectiva prescrição terapêutica na sua área de atuação. Esse artigo tem 2 autores, Rivaldo Novaes e o Marcelo Gonçalves. A principal parte desse artigo que eu quero que vocês leiam é esse subtítulo aí, a transliteração do artigo 3º do Decreto-Lei 938 de 1969, ou seja, é o dispositivo que regulamentou a profissão fisioterapeuta.